Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Bem-vindas e bem-vindos. Hoje vamos convidar a Lilian de Lima para trilhar um caminho com a gente, onde ela vai falar um pouco da sua formação, trazendo algumas memórias, alguns processos e apresentar um pouco desses caminhos de uma criação dentro do teatro. Então, convido a Lilian de Lima para esse papo agora. Antes de chamá-la aqui para a live, eu vou dar um currículo rápido dessa atriz, que é paulistana, é atriz, cantora, diretora, dramaturga e preparadora vocal. É fundadora do grupo Núcleo Toada, é integrante da Companhia do Tijolo e atua em diversos grupos teatrais paulistanos, como as Meninas do Conto, a Companhia Munguzá de Teatro, o coletivo Amapola, o Desabafo Coletivo. Além disso, integrou o elenco de teatro Vento Forte. E foi também, ano passado, artista orientadora de teatro no programa vocacional e atuou junto comigo também na região Sul 2. Então, deixo vocês agora com essa atriz que eu tenho muita admiração e me inspiro muito. Lilian de Lima, bem-vinda! Agora sim! Tá me vendo? Agora sim, estou te vendo. Vou até cantar uma música aqui, ó, que é pra cair flor, mas não é pra cair o Wi-Fi, internet, 4G, que é assim, ó. Tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor. Olha no céu, vai cá na terra. Ô lelê, tá caindo flor, olha no céu, vai cá na terra. Ô lelê, tá caindo flor. Pia, 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 piô, pia, 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 piô. Pia por cima, pia por baixo, pia por cima, pia por baixo. Minha mãe me disse assim, minha mãe me disse assim, só sabe como começa, não sabe como é o fim. Ei, começou, hein? Agora começou. Agora sim, público já aí, atriz em cena, vamos começar essa tua jornada, essa memória das tuas estradas dentro do teatro. Muito feliz por você ter topado rememorar esses caminhos de uma artista da cena, né, Li? Sim. Deve ter muitas histórias aí. E o importante é estar aqui contigo, né? A Ju, a gente se conheceu no ano passado, quando eu fiz parte do time do programa vocacional, como artista orientadora, lá da Sul 2 mesmo. Então a gente se conheceu, duas sagitarianas, né, Ju? Que inclusive comemoraram o aniversário juntas no forró. Quando é que a gente vai poder dançar forró de novo, Ju? Meu Deus do céu. Só penso nisso. Menina, eu só penso nisso. Tô doida por uma aglomeraçãozinha. Não vejo a hora, mulher. Mas que bom que a gente tem essas possibilidades de matar um pouquinho essa saudade, né? Da presença que é talvez uma das principais qualidades do nosso fazer, né? Teatral. E por isso que eu resolvi te chamar, além de nossas afinidades, né? De uma admiração, de um crush artístico e afetivo que surgiu desse encontro, mas o teu trabalho me chama muita atenção, porque você é uma artista super híbrida, atua em várias frentes, né? Tem um trabalho de cena, tem um trabalho dramatúrgico, tem um trabalho com a voz, com o canto, que é belíssimo, e por isso a gente preparou essa live para ir te guiando, né, nesses caminhos de memória. Então, a gente preparou um roteiro, e vamos utilizar a imagem de uma estrada, de um caminho, onde a gente vai parando ali por algumas estações da tua vida que estão interligadas com o teatro, né? Que começou lá no comecinho, né? Ainda criança, pelo que você contou. Então, eu queria saber, nessa estrada que você está rememorando agora, nessa live,
Onde começou a tua relação com o teatro? Qual é o primeiro ponto que você lembra, assim? E quando começou esse desejo? Quando você viu que esse desejo estava, né, entrando aí no coração de querer ser atriz, de querer ser uma artista da cena. Conta pra gente. Tá. Esse último verso dessa música que eu cantei, né, que fala assim: só sabe como começa, não sabe qual é o fim. Poderia ser o contrário também, que é: não sabe como começa, só sabe qual é o fim. Porque a gente sabe que nasceu, a gente sabe que vai morrer, né? Mas esse meio do caminho, a gente vai preenchendo, vai recheando, né, com as coisas que a gente gosta, com as coisas que a gente pode, que a gente deseja, enfim, a gente vai preenchendo esse caminho dessa forma, né? Então, se eu fosse pensar num começo dessa trajetória, né, eu acho que sim, acho que ainda criança, e eu acho que, sobretudo, por conta dos professores, aqueles professores que realmente fazem diferença e que são inspiradores, né, desses alunos que eles conduzem. Então, eu comecei a fazer teatro na escola, como eu acho que muitos de nós, né, começamos dessa forma. Na Zona Sul também, que eu sou de lá, né? Então, numa escola estadual, uma escola pública, que se chama Tabaco Idal, e eu tive a sorte de ter professores de arte muito comprometidos, muito interessados e muito inspiradores, né, realmente. Além de ser a primeira vez que eu fui ao teatro, foi com essa escola, com o professor de arte, foi também quando eu montei uma primeira peça, né? Eu tinha 12 anos, e aí eu me lembro que era uma peça, Ju, sobre... Olha, eu sei lá, eu só sei que tinha o Maluf, tinha o Lula, e eu fazia a Ana Ju, que era uma assessora do FB, do FMI, e tinha uma coisa com dívida externa e moratória. Ora, é um negócio assim que até hoje eu não sei o que era aquela peça. Mas, e não é culpa do professor, eu que acho que não prestei atenção, mas estava lá, estava fazendo 12 anos. E aí eu me lembro da sensação quando eu terminei a peça, né? E eu me lembro que eu descia assim, não era um palco, né? Era sei lá, uma elevação, né? Assim. E as pessoas vieram falar comigo, e pessoas que eu não conhecia, aquelas pessoas populares, né, da escola. Então, eu tive uma sensação de que, de alguma forma, né, e todos os companheiros que estavam fazendo aquela peça, com 12 anos de idade, tinha, de alguma forma, transformado, mexido com aquele lugar, com aquelas pessoas, né? E eu me lembro muito forte dessa sensação, né, de poder, de alguma forma, transformar ao redor, né? Eu acho que ainda muito com a coisa da vaidade, né, da adolescente, nossa, né, falaram comigo, e que a gente, enquanto artista, até continua um pouco cultivando isso, né, que artista gosta de ser amostrado, né, Ju? Mas então, e naquela época muito pautada ainda por essa vaidade, mas foi uma coisa que mexeu muito comigo. E aí depois, no ensino médio, né, aí já com 15 anos, numa outra escola pública de Santo Amaro, que é o Alberto Conte, né, que você conheceu no ano passado, a gente a gente montou um grupo de teatro amador. Mais uma vez um professor, que era um professor de história, que não era do Alberto Conte, era de uma outra escola, junto com uma aluna, que é a Luciana, montaram um grupo de teatro amador dentro do Alberto Conte, né? E lá a gente continuou, era um grupo que se chamava Afinal de Contas, e que durou 3 anos, né? Dos meus 15 aos 18 anos. E hoje o professor Dalmo, né, continua trabalhando como professor, não sei se ele já se aposentou, mas a professora Luciana, que na época era uma aluna, hoje é a professora Luciana de português do Alberto Conte, né? Então, sempre passando, né, pelos professores. Naquela época não tinha vocacional, né, Ju? Então, eu acho que muito dessa função e dessa capacidade que o vocacional tem, né, de levar a arte para todos os cantos da cidade,
claro que ainda continua, né, o papel do professor junto aos alunos, mas eu acho que o vocacional hoje, ele consegue pulverizar mais essa possibilidade de chegar a todo mundo, né, a todos os cantos. Então começou dessa forma. Depois foi a escola de arte dramática, né? Aí fui fazer né, o curso profissionalizante mesmo, né? Para quando você toma aquela decisão difícil, né? Se você vai realmente encarar, né, uma carreira de artista num país como é o Brasil, né? Mas eu acho que quando a gente é tocado, né, pela arte e se sente confortável nesse lugar, é muito difícil que a gente saia, né, desse caminho, né? Então, foi aí, escola de arte dramática, comecei a estudar a voz também, com a Madalena Bernardes, que foi a minha mestra dentro da EAD, e aí é isso, né, Ju? Que linda essa trajetória, Li. E é interessante, a gente pensa muito sobre isso, de quando começa uma coisa e como começa essa coisa, que a gente chama de arte, de criação, de um processo. E as escolhas, né, profissionais têm muito a ver com esses começos, que muitas vezes está lá na infância, né? Então, trazer esse momento que você foi picada pelo mosquitinho do teatro e como isso reverberou e como o papel desses professores, desses educadores foi de extrema importância, né? E é interessante pensar que no vocacional a gente atua como orientadora artística muito nesse lugar, né, de orientar um processo artístico que também é pedagógico, que não só tem como objetivo formar artistas, né, ensinar técnicas, né? A gente tem como, talvez, objetivo maior promover vivências sensíveis de outras ordens, né? Que não só desse lugar do racional, do ensino técnico. E aí, já emendando na próxima estação, você já falou da sua formação profissional, que foi na EAD, né? Eu vou pular já para a tua experiência como grupo, como coletivo, né? De criadora, estando nessa outra dimensão, né, do teatro, que é o fazer coletivo. Mesmo que só esteja uma pessoa em cena, a gente sempre está criando junto, né, com outras pessoas. Então, eu te conheci, Li, com o Tijolo, acompanhando o Tijolo, num espetáculo que eu saí emocionadíssima, que foi o Avesso do Claustro, que fala sobre a vida e obra do Dom Helder Câmara, que é um pernambucano, eu sou pernambucana, né? Então, fui criada escutando histórias do Dom Helder e ver o Tijolo naquele acontecimento, né? Que eu não sei nem explicar o que é aquilo. É um musical, né? É um teatro documental, mas existe uma ficção, né? Então, eu sou apaixonada pela obra da Companhia do Tijolo e te ver em cena cantando, atuando, né? Atuante, que é um lugar, né, tão de força, de potência. Queria que você contasse, né, como foram os teus caminhos dentro dessa criação com coletivos, com os teus núcleos, né, os grupos que você passou, e se teve algum processo que você poderia trazer aqui para os vocacionados e que foi marcante em tua trajetória como atriz. Deve ter muitos, né? Mas escolher um só para servir de causa aí. Ju, você viu lá em Recife ou você viu em São Paulo, o Avesso? Eu vi em São Paulo, lá no Feijão. Foi no Feijão? Não, no Folias. Foi no Folias. Porque a gente fez no Teatro Santa Isabel, né? É o nome desse teatro. A gente fez lá em Recife. É o nosso municipal, né? É como se fosse o municipal da gente lá. É verdade. Bom, Ju, é engraçado, né? Porque quando a gente pensa no teatro, é como você falou, é um trabalho absolutamente coletivo, né? Como você falou, ainda que seja um solo, tem sempre muita gente envolvida. É um trabalho, né, de muitas mãos, de muitos pés, de muitas cabeças. E tem muitas formas também, né, da gente fazer... Ah lá, Ju, Santa Isabel. Fazer teatro, né? Você pode, por exemplo, ser convidado, né, já de uma produção, então você é convidada como atriz, né? Então já tem uma direção, já tem um texto, já tem um figurino, já está tudo mais ou menos esquematizado e você entra um pouco como se você entrasse num projeto, né, de outra pessoa
E é isso também, eu fiz muito isso, faço ainda, eu acho divertidíssimo, eu adoro substituir, adoro essa possibilidade, né, de fazer teatro de várias formas. Mas eu acho que a minha grande, minha praia mesmo é o teatro coletivo, como criação coletiva, né? Então, desde que eu saí da EAD, que eu entrei praticamente direto no Teatro Vento Forte, que eu conheci essa possibilidade de fazer teatro como uma atriz criadora, né? Então, quando eu entrei no Vento Forte, o diretor do Vento Forte é o Ilo Krugli, né? Infelizmente a gente perdeu ele no ano passado, né? Uma pessoa que eu sinto muita saudade, uma grande perda realmente para o teatro paulistano e brasileiro, mundial, enfim. E dentro do Vento Forte, a gente sempre teve uma liberdade muito grande de poder trazer propostas, trazer música, trazer cena, trazer elementos, trazer objetos, né? E apesar do Ilo ser um diretor bastante centralizador, né? Quem conheceu ele sabe, bastante centralizador, ainda assim eu tive a possibilidade de ter um canal muito, muito forte com o Ilo. Então, eu sempre me senti muito à vontade, muito livre, né, para criar dentro do Vento Forte. A Companhia do Tijolo, a gente costuma dizer que ela é filha do Vento Forte, né? Porque praticamente 80% das pessoas que estão no Tijolo fizeram parte do Vento Forte também. Então, esse processo criativo, né, que a gente experimentou no Vento Forte, ele migrou, né, para a Companhia do Tijolo. Então, o nosso jeito de criar, o nosso processo criativo dentro da Companhia do Tijolo é muito parecida. Então, a gente tem essa liberdade também, talvez até mais, porque a direção no Tijolo é menos centralizadora assim, do que era o Ilo, né? O Ilo era um artista, ele era um encenador, então ele já tinha um pouco na cabeça dele um quadro que ele queria pintar, né? E a gente ia trazendo umas tintas, às vezes, tal, que ele aceitava, às vezes não. No Tijolo, os atores trazem música, os músicos trazem objeto, a figurinista pode opinar em relação à luz. Então, é realmente uma criação coletiva, né? Com toda a dor e a delícia, né? Que é uma criação coletiva. Agora, é muito rico, né? É absolutamente rico, né? Então, eu acho que a minha praia é mesmo os coletivos, os grupos, o teatro de grupo, né? Essa força, né, que a gente experimenta aqui em São Paulo do teatro de grupo, ainda que eu goste muito de fazer outras coisas. A gente que é sagitariana, né, Ju? De novo, falando do Sagitário. Então, não dá para ficar numa coisa só, né? Então, mesmo no Tijolo, eu sempre falei com muitos outros grupos, esses que você falou aí no início, né? Porque eu gosto realmente de fazer muita coisa diferente, né? Sim. E acho que é isso, Ju. Será que eu respondi? Ah, você falou uma coisa de processo. Um processo, né? Uma montagem. Isso. Eu acho que de certa forma, o Bodas de Sangue e o Cantata para um Bastidor de Utopias, que são duas peças do Lorca, né? Eu acho que elas foram bastante importantes assim na trajetória, né? Em relação à construção da personagem, em relação a poder experimentar essas duas montagens de Lorca em dois grupos diferentes, mas tão próximos, né? Como era o Vento Forte e o Tijolo. Ter também esse espaço de 10 anos, né? Entre uma montagem e outra, e poder se rever, se perceber num processo diferente, né? Mas, Ju, eu queria, ao invés de falar de uma peça específica, de um elemento, assim, que eu acho que desde o começo
da minha trajetória, se a gente puder dizer que o começo foi com 12 anos, é a relação com a voz, sabe? Uhum. Como um elemento muito forte realmente assim na minha trajetória toda. A voz falada e a voz cantada também, né? Sobretudo o Vento Forte, porque o Ilo ele tinha isso de botar a gente na fogueira mesmo. Então, não tinha assim, fulano é cantor, o outro não é cantor. Não, todo mundo cantava, né? Todo mundo cantava. Então, eu fui muito colocada nesse lugar e também um canto que que não fosse um canto diferente ou impostado, né? Não, é um canto natural, né? Faz parte da narrativa, faz parte da dramaturgia, né? Aquela música, aquela letra da música, né? Então, tudo isso eu acho que fez muita diferença para mim. Desde a EAD, mas passando pelo Vento Forte com muita força, essa questão do canto, da voz, e no Tijolo, mais ainda, né, sob a direção do William Guedes, que é maestro e um diretor musical, enfim, absolutamente sublime, né, que traz essa beleza, né, da música, do canto. Então eu acho que isso foi o mais marcante, sabe, Ju, assim, na minha vida toda, pensando nesse caminho. Sim. E é muito marcante o canto, né? O trabalho com a voz, a potência da voz e do corpo, né? Porque a voz é corpo e a gente que separa essas coisas, né? E esse corpo que eu não conhecia o Vento Forte, mas eu sou super fã do Tijolo. Eu vejo quanto esse corpo e essa voz, elas andam muito juntas no trabalho do Tijolo, que marcam uma estética, uma poética e um posicionamento político, né? De artistas que fazem um teatro que é festivo, que é político e que é um acontecimento, que você não sabe, você sai do espetáculo sem saber o que viu, né? Você não sabe se viu um teatro, você não sabe se viu um teatro tradicional que a gente fala, né? Se você estava no show, né? Muitas vezes estão tudo tão costurados ali. E que bom saber da tua trajetória, porque às vezes você vê uma obra e você não entende como aqueles componentes, aqueles elementos foram parar ali, né? Então, saber da tua trajetória com o Ilo, né? Que é essa figura, né? Essa entidade quase, né? Pelo que falam. E aí eu queria já entrar na próxima estação dessa estrada, dos teus caminhos de memória e de atuação no presente. Já citando o teu trabalho mais autoral no sentido de ser um solo teu, né? De você participou, não que nos outros processos que você falou, você tinha uma liberdade, você era uma atriz criadora no Vento Forte, no Tijolo, mas que quando a gente encara um solo, né? Eu sinto, pelo menos como atriz, que a gente dá a nossa cara a tapa ali, sem essa proteção de um grupo, né? Assim, eu queria ouvir, né? Para quem não conhece, para quem está acompanhando agora, a Lilian tem um trabalho que estreou quase 2 anos atrás, que chama Pagu, um anjo incorruptível, que é um solo, né, autoral, onde ela fez toda a pesquisa dramatúrgica, ela foi colher os elementos dessa figura, né, dessa mulher, a Patrícia Pagu. Então eu queria que você contasse um pouco como foi esse processo, né? Você falou de um grupo, como foi agora mergulhar num processo de uma criação mais solo. E onde começou a Pagu na tua vida? Onde veio o estalo de, poxa, eu preciso criar agora o meu projeto, né? Conta pra gente, Li. Ju, você sabe, tem muito a ver com isso que eu acabei de falar da voz, né? Do elemento da voz. Porque ainda quando a gente estava no Teatro Vento Forte, a gente criou o Núcleo Toada, né? Um pouco assim, com um desejo de explorar mais a música, né, e a voz cantada, fazer uma estrutura realmente de show, criar uma estrutura realmente de show musical, né? Claro que misturando teatro também, com textos e personagens, né, mas com aquela estrutura mais tradicional né, da gente cantando, éramos eu e Rodrigo Mercadante, e William Guedes, e os músicos também do Vento Forte, e a gente criou um show que se chamava Uma Toada para João e Maria, O Amor segundo Chico Buarque. Então ele tinha bastante essa estrutura de show musical.
Foi super legal, deu super certo. Aí a gente montou a segunda toada. Aí em 2018 a gente montou a terceira toada, é uma trilogia. Aí a gente também tem um show de forró, que é com o Dinho Lima Flor. Então tinha muito essa característica, né, de trazer um repertório mais de show musical. Aí quando começaram a aparecer, por exemplo, eu tenho um grande amigo que escreveu um texto para eu fazer junto com outras pessoas, então era um grupo com o Rodrigo também, então era um espetáculo que seria, né, de grupo, que acabou se tornando num solo, né, uma espécie de monólogo, vamos dizer assim. E aí eu pensei, puxa, acho que, né, apesar do Núcleo Toada ter essa cara mais de show, vou fazer uma montagem teatral pelo Núcleo Toada. Isso foi em 2014. E aí, quando veio essa possibilidade de montar espetáculo sobre a Pagu, foi que eu pensei também, vamos fazer pelo Núcleo Toada, né? E acho interessante também que quando a gente pensa, né, onde começou, né, não sabe como começa, só sabe como é o fim, né? Quando me perguntam quanto tempo que eu faço teatro, eu falo desde os meus 12 anos, porque para mim aquela experiência que eu tive, né, aos 12 anos, ela me acompanha, né? Então eu digo que eu faço teatro há 36 anos. E a gente começa a perceber também como é que a gente funciona criando, né? Como é que a gente cria, né? E eu comecei a perceber que eu crio muito de fora para dentro, sabe, Ju? Muito do que eu vou sentindo dos estímulos mesmo, muitas vezes de convites ou encomendas, sabe? E o espetáculo sobre a Pagu, de certa forma, começou assim, porque a gente estava no tijolo escrevendo um projeto para o fomento, né, que uma das ações era pesquisar sobre brasileiras importantes, né, na história do nosso país. E eu falei, vamos colocar Pagu, porque eu quero pesquisar Pagu. E aí, por conta disso, eu recebi um convite para fazer uma performance, resultado da minha pesquisa, mas eu tinha começado a pesquisa, não tinha performance nenhuma. Então, monta a performance, né? Aí, montei a performance e recebi um convite para fazer o espetáculo. Então, as coisas, de certa forma, elas vêm chegando, assim, um pouco de fora para dentro, sabe? E a gente se anima muito, né? Voltando ao Sagitário, tipo, ai, claro, eu quero fazer isso, aquela empolgação, né? E aí vai. Então, o espetáculo ele começou muito dessa forma, muito com convites, né, e estímulos de fora. E aí eu tenho uma coisa que também novamente pensando, né, como é que cada pessoa cria, né, como é que é o processo de criação. A gente falou do processo criativo de grupo, como que é o processo criativo individual do artista também, né? Eu sempre dou uma parada assim e dou aquela olhada meio em volta de mim, né? E aí, sei lá, eu olhando em volta, eu lembrei desse livro aqui, por exemplo, que eu ganhei, né? Ganhei de uma vizinha em 2010, né? Faz 10 anos já. Então, eu ganhei e ela me deu esse livro. Eu falei, eu vou te dar esse livro, se chama Viva Pagu, Fotobiografia de Patrícia Galvão, que é da Lúcia Maria Teixeira Furlani, uma super pesquisadora, né, da Pagu, e do Geraldo Galvão Ferraz, que é o segundo filho dela. Ela falou, eu vou te dar esse livro porque eu acho que você parece a Pagu, e eu acho que você devia montar uma peça sobre ela. Nunca imaginei que eu fosse realmente montar uma peça. Então eu começo a pegar umas coisas, falar, esse livro, né? Puxa, a Pagu, ela teve uma questão com a maternidade, né? O fato dela ter escolhido se jogar mesmo na luta fez com que ela tivesse que se distanciar, né, do Rudá, que foi o primeiro filho dela com Oswaldo de Andrade, e ele ficou bastante com o pai, né? Viveu bastante tempo com o pai. E então essa questão da maternidade era uma coisa que sempre voltava, né, nas coisas que eu lia da Pagu. Falei, puxa, eu tenho uma música que eu gosto demais, que é aquele Grávida, né,
da Marina Lima e do Arnaldo Antunes. É porque eu tô grávida, esperando um beija-flor, cada vez mais grávida. Então, é uma mulher que ela vai dando à luz a um monte de coisas, a um avião, uma bolha de sabão, uma montanha, um corredor, uma cor, né? Então, essa mulher que pode dar à luz ao que ela quiser. Falei, puxa, essa música tem tudo a ver com a Pagu. Então, vem pra Pagu. Uma notícia de jornal, né? Teve uma época que saiu essa notícia de que um cara que ejaculava no braço das mulheres, num ônibus. Poxa, isso tem tudo a ver com a Pagu, né? Essa mulher tão contundente, como é que seria se ela lesse uma notícia dessa hoje em dia, né? Ou, sei lá, puxa, eu preciso de alguma coisa que seja o Rudá na peça. Aí eu lembrei, vou vasculhando, vou mexendo nas minhas coisas. Achei isso aqui que eu comprei, não sei por que eu comprei isso aqui, eu achei bonito, mas não tinha nenhuma serventia. E aí acabou sendo um adereço perfeito, né, para a hora do Rudá, porque aí eu amarro ele na barriga e falo da gestação do Rudá. Então são coisas que a gente realmente não sabe como começou. Né? Se começou no ano que a Pagu nasceu, ou no ano que eu nasci, ou quando eu ganhei o livro, ou em 2011, quando eu comprei isso aqui, ou quando eu recebi o convite, né? O fato é que esse processo dentro de mim, ele acontece sem pensar muito exatamente o que eu quero. Eu nunca sei muito bem, sabe? Então eu sabia que eu queria um Rudá. Preciso de um Rudá. Agora, não pensei, o Rudá vai ser um boneco, o Rudá vai ser um vaso, o Rudá vai ser... Não, eu dou uma olhada assim e falo, puxa, o que pode ser o Rudá, né? E eu gosto dessa sensação, eu gosto dessa essa incerteza, essa corda bamba, sabe? De que você não sabe exatamente o que é, porque eu acho que isso também liberta a gente, né? Aquela coisa de que às vezes você está fazendo a peça e você erra. E a melhor coisa que poderia ter acontecido era um erro, né? Um tropeço, uma palavra que você troca, né? Sei lá, tantas possibilidades, né? O que uma pessoa poderia chamar de um erro, porque saiu, né, daquele roteiro. Na verdade, é uma grande oportunidade de criação, uma grande liberdade que você tem naqueles minutos, naqueles segundos de criar uma coisa nova. Então, eu gosto muito dessa sensação, né? E além de não saber direito como é o começo, né? Já que essa música traz isso, né? O fim também, né? Porque é uma peça que a cada vez que eu faço, eu coloco coisas diferentes, né? Ela começou com 50 minutos, agora ela tem 1h20. Porque as notícias vão trocando e vão acontecendo coisas no país que a gente não pode simplesmente ignorar, né? Então, por exemplo, hoje eu penso que quando eu for fazer esse espetáculo novamente, depois que tudo isso passar, eu não posso falar da Pagu e não falar sobre a gripe espanhola, por exemplo. Porque ela era criança, ela tinha 8 anos quando aconteceu essa pandemia no Brasil. 8, 9 anos. Então, como é que depois da gente ter vivido, né, o que a gente está vivendo, como é que eu vou fazer um espetáculo que tem essa possibilidade, né, que é essa possibilidade de falar do presente, né? Como é que eu não vou falar dessa pandemia que aconteceu há 100 anos atrás? Porque o espetáculo, o mote inteiro da peça é: nesse vão de um século, o que de fato mudou? Então, a gente está vivendo uma pandemia em 2020 e praticamente 100 anos atrás a gente também viveu uma pandemia, né? Então eu preciso fazer isso, né? E da mesma forma, essa personagem que é a Patrícia Galvão, a Pagu, e 100 anos depois, em 2020, uma outra Patrícia, né? Uma Patrícia que mora na Zona Sul, que tem um filho, né? Que é mãe solo, que atravessa a cidade.
Então, o encontro dessas duas Patrícias, tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão, né, tão parecidas, no meio desse vão, né, de um século. O que mudou? Né? O que mudou? Se é que mudou alguma coisa. Como é que seria a Pagu vivendo hoje em 2020 e vendo, né, como os professores estão vivendo essa pandemia praticamente sem nenhum apoio, né, nenhuma possibilidade tendo que se virar mesmo para dar aula online, né, e realmente fazendo isso com toda a boa vontade, né, ela que estudou para ser professora. Então são muitas coisas que a gente não sabe qual é o fim, né, Ju? Essa que é a verdade, né? Talvez não tenha um fim, né? Talvez seja uma obra eternamente em processo, né? Você contou um pouquinho de um processo de criação, primeiro começando pelos grupos que você participou e participa, né? Um trabalho de uma atriz criadora, mas com um coletivo, né? Amarrado aí com desejos, né? De outros. E do teu processo com a Pagu, que começou, né? Talvez em tempos imemoriais. Inclusive, gente, eu indico para vocês o processo que ela fez com o Sesc Ceará, que chama Desmontagem, né, Li? Isso. Que fala desse processo, né, da Pagu. Depois vocês podem dar uma olhada, ela vai falar também no final, né, os caminhos que ela já está fazendo nesse momento da pandemia. Mas ela fala bastante nessa live, que é maravilhosa, desse processo. E aí, Li, você trouxe algumas imagens. Eu sou uma pessoa muito imagética. Então, eu construí algumas imagens aqui do teu processo de criação. Você fala que é de fora para dentro, né? Ou seja, as coisas, os elementos, os conteúdos, né, vão aparecendo fora e aí eles vão batendo com outros caminhos internos, né? Então, vai ativando esses desejos, né? Então, talvez eu te vi muito como essa mulher que vai colhendo pistas, né, elementos, materiais, objetos. E dentro de ti, esses elementos que você colheu do mundo externo vão criando costuras, né? Vão dialogando e vão se organizando. E assim foi com a Pagu. Veio um livro, depois veio um elemento de cena, né? Aí veio uma música da Marina Lima. Então, o teu processo me pareceu uma colheita. Você foi colhendo e depois você costura e está costurando eternamente, né? Que você falou que ainda se voltar a fazer a Pagu, vai ainda trazer novos elementos, né? E aí eu tenho uma pergunta aqui da Dani. Eita, dei uma pausada aqui. Você está me vendo? Você estava pausada para mim. Mas você estava falando da mulher que colhe, né? Uma colheita. Não, linda esse teu processo, né? E ao mesmo tempo, dentro de ti também acontece uma costura disso tudo, senão fica tudo solto, né? E aí a Dani Schettini, Daniela Schettini, que é a nossa articuladora, que foi no ano passado e que está sendo esse ano novamente, ela perguntou na live passada, ela perguntou como começa o teu processo de criação da personagem? Por onde você vai primeiro? É no corpo? É na voz? Né? Como é que acontece? Como é que a Pagu foi se materializando no teu corpo, né? Foi aparecendo. Uhum. Conta um pouquinho pra gente disso. Então, como desde o começo, desde que era uma performance, né? Essa coisa, esses elementos que vão me chamando, sempre teve esse vão de um século, né? Então sempre teve essa outra Patrícia, né? Então a Pagu, aí o vão de um século e essa outra Patrícia dos dias de hoje. E no meio disso, eu também, né? Então é como se fossem 3 camadas que se encontram no espetáculo, né? E a cidade de São Paulo, que também, né, já que a gente está falando desse mapeamento que você está fazendo, tal, a cidade de São Paulo é quase um personagem, né, dentro do espetáculo, e é onde essas 3 mulheres estão. Então, elas, no tempo e espaço, é como se elas se encontrassem nesse vão de um século, que é o espetáculo, e na cidade de São Paulo, né?
E aí, sempre teve uma questão. O primeiro convite que eu recebi para fazer a performance foi de uma escritora chamada Maria Valéria Rezende. É uma escritora super premiada, ela é freira, ela é escritora, ela é, enfim, uma mulher fantástica. Eu conheci ela em João Pessoa, né? Quando eu fui fazer o Toada. E aí ela me fez esse convite. Ah, vem mostrar, né, o seu resultado de pesquisa, né, sobre a Pagu. E ela me contou que ela tinha conhecido a Pagu. Porque uma coisa que sempre ficou na minha cabeça era como é que era a voz da Pagu. Porque de tudo que eu pesquisei, eu nunca encontrei um registro da voz dela, né? Então eu acho que não só nesse espetáculo, mas de modo geral, as personagens elas começam para mim pela voz. Então, por exemplo, a Pagu, enfim, criei uma voz, né, que eu imagino que a voz dela seja mais grave, né, por ela ter essa relação com palanque, com falar para muita gente, e uma contundência. Pode ser que não seja, né? Mas a Valéria, quando a conheceu, ela já estava, enfim, bem mais velha, e ela fumava muito, bebia, enfim. Então ela tinha uma voz, aquela voz, né, mais assim, de quem fuma bastante. Então a Valéria também não conseguiu me ajudar. Mas eu criei uma voz mais grave, né, vamos dizer assim, mais firme. E aí, quando sou eu mesma, e essa outra mulher é uma história que eu vou contando, né? Então, é uma narrativa dessa outra Patrícia dos dias de hoje. Então, para chegar nessas 3 camadas, eu acho que sempre começou pela voz. Os outros elementos eles vão chegando depois. Essa mulher dos dias de hoje, ela está sempre atrasada, né? Porque ela mora em São Paulo em 2020, ela tem que pegar ônibus, trem, metrô, então ela está sempre com essa respiração aqui em cima, né? Essa urgência de levar o filho na creche, de chegar no trabalho, ela chega atrasada e é descontada, ela bate cartão. Então, essa respiração, mas sempre tem essa relação com a voz, porque respiração também é voz, né? Então, sempre começa por essa relação com a voz, Dani. A Dani que perguntou, né? Boa, maravilha. Eu acho interessante essa tua reflexão de onde começam as coisas, de onde começa o tema que vai ser falado, de onde começa o processo de criação da personagem, né? Que é um outro processo que a gente poderia fazer uma live só disso, né? Dos caminhos da voz, do registro corporal. Mas que é muito pessoal também. Existem muitas técnicas, né, Li, de criação, de atuação. Mas eu acho que é importante o que você traz, assim, de que a voz sempre foi um lugar para ti de muita curiosidade, de muita intimidade, de uma investigação pessoal. E de como essa voz vai também para os inícios, talvez, ou para um processo muito essencial de criação, né? Uhum. Pode ser que tem gente que vai criar pelo corpo, depois vai chegar a voz, mas o corpo que vai puxar essa voz, né? Sim. Então, muito e tem uma legal. coisa também, Ju, assim, que... Engraçado, isso não aconteceu muito com o espetáculo da Pagu, mas de modo geral, eu tenho uma relação com cabelo, menina, olha que coisa louca. Parece um pouco superficial, assim. Mas eu sempre tive uma relação muito forte com cabelo. Normalmente, quando vai começar uma montagem, eu imagino essa personagem, sabe, com cabelo comprido, com uma cor específica. Interessante, assim, isso também já há muito tempo. Mas na Pagu, não. Na Pagu, eu acho que não foi um pensamento, assim, muito, né, muito consciente, assim. Mas é interessante. Eu tinha até esquecido disso. Você perguntando agora, eu lembrei. Sim. Não, tem muitos processos de criação abertos, né? Que quando a gente vai ver por exemplo, de diretores, né? De cantoras, como cada um se conecta com um estado de presença que é muito próprio da cena, né? Então, tem gente que monta
um altar no camarim no dia do espetáculo. Tem gente que precisa se apresentar com um objeto que te conecta, porque é um lugar muito da conexão com o que está dentro, né? Também o que foi construído, como eu vou relembrar aquilo, né? Um cabelo, um figurino, a voz, o registro vocal, que para você é tão importante. E na Pagu, vou te falar, é muito nítido, né? Como você faz 3 mulheres em cena, né? Você, como essa pesquisadora que vai colhendo os materiais, vai apresentando para o público, a Patrícia dos tempos de hoje e a Patrícia Pagu, do começo né, do século XX, que era uma mulher muito à frente. Então, o registro vocal é muito importante para a gente que está vendo. Eu te falo isso como espectadora. E os elementos, né? Enfim, os figurinos e tal. Mas, Li, deixa eu te perguntar mais uma coisa que tem a ver já com a próxima estação. Foi uma pergunta do Everton Correia, que é o nosso artista orientador de teatro, que produz também, que está fazendo ações culturais e que está também no Piquenique Teatral, junto comigo e a Jordânia. Ele perguntou na primeira etapa da live como você vê os caminhos de criação do teatro tão próprios de uma dimensão da presença e do coletivo em tempos de pandemia, de relações virtuais e tão solitários também, né? Então, já entrando nessa estação, como você tem enxergado os teatros nesse mundo que a gente está vivendo? Como você já vê, talvez, o próximo, né, o passo do teatro no mundo pós-pandêmico, talvez? E o que é que você tem feito nesses tempos? Você entrou nas lives? Você está fazendo algum tipo de produção aí? Como é que você está criando nesse momento? Conta aí. Ju, olha, é tão difícil, né, essa pergunta, porque a gente está tão no olho do furacão ainda, né? Apesar dessa pressão toda, né, do governo de voltar e as questões econômicas, que é melhor a gente nem falar sobre isso para a gente não ficar deprimido, né? Mas, enfim, apesar de tudo isso, apesar da gente estar muito ainda no meio dessa história toda, eu acho o seguinte, eu acho que primeiro que nada será como antes, sabe? Eu acho que a gente realmente vai sair transformado dessa experiência. E isso tudo eu estou dizendo, tentando ter ainda um distanciamento, né, desse fato da gente ter tido essa pandemia, estar tendo essa pandemia, e isso ter escancarado tanto, né, uma questão social, econômica, né, essa desigualdade assim que ficou tão escancarada, na verdade sempre foi escancarada, né, mas de certa forma essa doença mostrou, né, o quanto as pessoas que já eram vulneráveis estão mais vulneráveis ainda, né? Então tem essa tristeza profunda em relação a isso, mas tentando de alguma forma jogar um olhar, né, sobre o futuro do teatro, da arte. Eu acho que é isso, nada será como antes, realmente. Eu acho que a gente vai sair disso tudo pelo menos com alguns resquícios do que a gente está vivendo nesse momento. Porque todo mundo, né, Ju, está tendo que se reinventar de alguma forma. Isso que a gente está vivendo aqui é uma coisa que eu nunca tinha feito antes da pandemia, né? E hoje é a nossa rotina, né? A live, a reunião nas plataformas virtuais, uma chamada de vídeo para sua família, para os seus amigos, né? As aulas online, que é uma coisa que eu também estou fazendo, eu estou dando aula de voz online, que é uma coisa que eu nunca tinha feito e que, surpreendentemente, isso que eu acho interessante, tem sido muito legal, né? Tem sido uma experiência muito legal. Então, eu acho que a gente vai sair transformado nesse sentido também, em termos de ferramentas, de novas possibilidades, de utilizar isso no teatro, né? E toda vez que eu penso no futuro, eu também fico pensando, eu estava falando da gripe espanhola, né? Então, aqui no Brasil, a que veio na segunda onda, terminou em 1919. E eu imagino que os artistas, naquela época, pensavam isso também, né? Como é que vai ser fazer teatro depois da gripe espanhola?
Não sei. E aí a gente teve, por exemplo, né, a semana de 22, foi logo depois da gripe espanhola, que parece que aqui em São Paulo foram 350 mil pessoas, que era quase metade da população de São Paulo. Então, eu acredito que eles tenham se perguntado, né, sobre isso também. Então, eu acho que a gente vai sair transformado. Eu acho que pensando a longo prazo, né? Porque é isso, eu acho que a gente tem um caminho muito longo ainda em relação a essa pandemia, né? Infelizmente. Mas eu acho também que uma coisa que uma pessoa me falou, que eu não lembro se foi uma aluna, se foi uma amiga, que eu acho que o teatro e a arte também vai ser responsável por ensinar a gente a se reaproximar. Porque eu acho que é isso. Como a gente tem um caminho longo ainda, eu acho que a gente vai demorar para a gente lembrar como que é se abraçar, né? Como que é fazer uma aglomeraçãozinha. Eu acho que vai demorar um pouquinho, né? Sim. E talvez o teatro também vá ter essa função, e a arte vá ter essa função, que é de mostrar... Gente, lembram como é um abraço, um carinho, um forró? Então, não sei, eu acho que... Agora vai... Putz, difícil, né, Ju? É difícil. Sabe? Não, E o que não eu tenho... sabemos, porque estamos vivendo, ainda não estamos no distanciamento, né, da É o olho vivência. É o olho do furacão. Agora, eu tô... É muito louco, porque eu moro totalmente sozinha, né? Então, eu moro aqui no centro. Então, por isso que eu falo também tanto dos vulneráveis, né? É muito triste, assim, né? O que a gente vê. Muita gente ajudando, mas muita gente sofrendo mesmo, né? Na rua, possibilidade de se cuidar, enfim, tudo que a gente já sabe. O que é que você Mas tem feito? Então, nessa perspectiva pessoal, é um mergulho na gente mesmo, né? 24 horas por dia. Então, tentando, né, não pensar nessa perspectiva coletiva, pensando numa perspectiva individual, eu tenho feito muita coisa. Eu tenho tentado me divertir, assim, no sentido de eu fico fazendo um monte de vídeo. Aí tem uns vídeos que são ruins, tem uns vídeos que são bons. Aí eu acho que essa coisa da aula online está sendo muito legal, porque é uma forma de troca e ao mesmo tempo de manter, né, um estudo e manter uma troca com as pessoas, e pessoas que... Isso também é muito louco, né? Que eu dou aula, por exemplo, para algumas pessoas que estão no Rio de Janeiro, uma menina que está em Maceió, uma menina que está em Uberaba, que eu não poderia, né, dar uma aula presencial para essas pessoas. Então, tudo isso está sendo muito interessante. E como é que você também utiliza das ferramentas que estão à nossa mão nesse momento? Então está sendo muito legal nesse sentido. E, Ju, revisitando muitas coisas. Né? Essa live da desmontagem da Pagu, né? Revisitando o processo do espetáculo. Agora mesmo, há pouco tempo, eu fiz uma outra live para Mungunzá, contando um pouco da minha trajetória desde o Vento Forte, através das músicas. Então, foi um show, né, contando um pouco sobre a trajetória. Então, tentando entender esse passado, né, esse caminho, já que a gente está falando de caminho, desse começo até aqui, para tentar vislumbrar de alguma forma onde é que tudo isso vai dar, né? Sim. Deixa eu deixar uma dica aqui. A Lilian tem 2 lives publicadas pelo YouTube, né, Li? A do Munguzá e a do Sesc, não é isso? Isso, as duas estão no YouTube, no meu canal do YouTube. A do Sesc Ceará, ela tá no meu IGTV também. Então, quem quiser me seguir, a gente está nesse momento, né, Ju? Tipo, quem quiser me seguir, sempre tem esse momento de seguir as pessoas. Mas o meu Instagram, quem ainda não tem, é @Lilian de Lima 8, 8 numeral. Então, Lilian de Lima 8, @Lilian de Lima 8.
Tem também o Instagram do Núcleo Toada, né? Quem quiser também seguir. E no Facebook também, Lilian de Lima e a página do Núcleo Toada também no Facebook. Ju, tem também uma possibilidade, eu não sei muito bem como funciona, mas colocar na bio, não sei se é na bio ou se é na descrição do vídeo, quando você publicar no feed, que é colocar os links também, é uma possibilidade. Colocar. Essa nossa live vai virar um vídeo e vai para o YouTube, para o nosso canal lá do Vocacional Sul 2. Então, quem não viu, quem chegou agora, estou vendo que tem gente entrando, não se preocupe, vai virar um vídeo só, que a gente tem 2 etapas dessa live. E nessa descrição do vídeo no YouTube eu vou colocar os teus perfis, os perfis dos teus grupos, e vou fazer esse encaminhamento, tá bom? E aí quem se interessar mais pelo trabalho da Lilian, pode procurá-la pelas redes sociais, né, Li? Ela está dando aula, como ela falou, está dando aula de voz, a voz no teatro, a voz no canto, né? Quiser falar um pouquinho desse seu trabalho? É um trabalho que ele está muito baseado na experiência prática, né, de tantos anos aí, de trajetória, e também um trabalho muito ligado à voz em movimento, que através da Madalena Bernardes, foi a minha formação na voz, né? E ela abarca, é um treinamento que abarca qualquer possibilidade relacionada à voz. Então, tanto a voz falada, quanto a voz cantada, né? Então, eu tenho desde pessoas que já são cantores e querem trabalhar alguma determinada questão, ou pessoas que não são artistas, muitas vezes, mas que querem conhecer a sua própria voz, ou pessoas que querem falar em público, ou jovens atores que querem descobrir possibilidades para a sua própria voz, de tanto a voz falada quanto a cantada. Então, é um treinamento que vai muito de acordo com a demanda de cada pessoa, né? A pessoa chega com uma determinada demanda e a gente vai trabalhando juntos. E também estou fazendo, Ju, serenata virtual. Ai, que legal, conta aí. Muito legal, porque é isso, né? A gente está vivendo num momento em que as pessoas, por estarem, né, nesse isolamento, estão precisando muito de poesia, de música, de delicadeza, de beleza. Então está sendo uma experiência muito legal, porque é sempre um carinho, né? É alguém que me chama, me contrata para fazer um carinho numa pessoa que ela gosta. Então, pode ser um familiar, pode ser um amigo. Já cantei também numa festa virtual, então fiz um show lá de meia hora na festa. Então, também depende muito do que a pessoa deseja, mas é uma forma de poder homenagear, né, e levar um pouco de beleza e de poesia para quem a gente quer fazer um carinho, né? Tá sendo muito legal. O negócio é como não se emocionar, porque as pessoas, é isso, né? Tanta emoção e normalmente é um carinho tão grande, um amor tão, tão bonito. Sim, mas está sendo que lindo. Então, pelo visto, você tem se adaptado, tem feito essa transição no modo virtual de práticas, né, que eram total do presencial e do encontro, né? Como é o teatro, a gente falou disso um pouco na primeira etapa. É uma arte da presença, do encontro e do coletivo, né? Então, esses tempos vêm mexendo muito com a gente, especialmente que trabalha com teatro, e vem exigindo, né, como você falou, essa dinâmica de super adaptação em curto espaço de tempo, né? Sim. E eu acho que está todo mundo vivendo um pouco isso, cada um no seu modo, né, na sua intensidade. Mas que bom saber que você tem feito esses projetos, que você tem entrado nesse modo virtual de uma maneira também buscando restabelecer essas conexões que foram muito de uma hora para outra, né? Foi muito abrupta a coisa, assim, de pronto, a gente não pode mais sair de casa e foi de um dia para o outro, né? E o teatro, como você diz, assim, vai ter um lugar, já está tendo, mas talvez no mundo pós-pandêmico, né? Vai ter muito esse papel de reaproximar, de criar essa nova costura, né? De resgatar esse lugar do encontro humano.
que foi muito bruto a coisa, né? Muito violento com a gente, sabe, a gente que é do toque, que é do corpo. Então, muito bonito, Li. Vamos nos encaminhando agora para a última estação, que é uma estação que eu digo sempre quando a gente está no caminho, né, de memória, é um lugar de balanço. É onde a gente para na estrada e olha para trás e olha para frente para o que vai vir, né? Você foi do passado ao futuro já, você percebeu, né? Você falou dos seus 12 anos e está pensando já o que vai ser essa criadora quando tudo isso passar. Agora, nesse balanço, que recado você poderia deixar para os criadores, para os espectadores que estão nos vendo, né? Para quem não faz teatro, mas que assiste teatro? Que lugar, como criadora, você acha que é mais importante de se manter nesse momento? Que estado, que dinâmica, que prática? E abrindo tua bagagem dessa viagem de criadora, que elementos são mais importantes para ti? E aí já deixando esse recado para as pessoas que estão em formação, que também estão no vocacional. O que é mais importante para uma atriz ou um ator levar na sua bagagem de criação? Conta pra gente. Ju, primeiro assim, queria te falar que é muito legal essa ideia, né? Eu fiquei pensando, né, de falar de caminhos, né, de trajetórias, no momento que a gente não está podendo sair, né? Uhum. Então, precisasse fazer esse caminho internamente, né, essa trajetória interna, né, pensar como é que tudo começou, como é que foi esse caminho, como é que é esse caminho, nesse momento que a gente não pode se deslocar, né, se deslocar para dentro, né. Então, te dizer que foi muito legal, não só, né, por você, pela Dani, por toda a nossa história juntas no ano passado, né, dentro do vocacional, fora do vocacional também, e pelo grande prazer de poder estar na programação desse programa que eu acho muito importante para a cidade de São Paulo. É claro que a gente está se adaptando, como você falou, né? Então a gente está aqui buscando formas, né, de conversar, de fazer teatro. Eu acho que nesse sentido, que bom que o vocacional também continuou, né, de alguma forma, firme, tentando manter esse papel tão importante, né, que é de troca, né, com os artistas vocacionados da cidade toda, todo espalhado, né? Então, vida longa para o vocacional e vamos aos pouquinhos aí voltando, né? E em relação à bagagem, puxa, eu acho que primeiro acho que a gente tem que, nesse momento, respirar bastante, né? Respirar bastante e entender que o artista, né? A gente está vendo isso, inclusive, durante a pandemia, né? Olha a quantidade de coisas que foi possível, o quanto a arte salvou as pessoas que estão em casa, as pessoas, né, nesse isolamento, sejam os escritores através dos livros, sejam os artistas que estão envolvidos num filme, numa série, né, as lives de música que salvam as pessoas, as lives da Tereza Cristina. Seria de nós sem as lives da Tereza Cristina. Então, assim, sabe, o quão importante é a arte nas nossas vidas. E como você falou, né, eu posso decidir me tornar um ator, uma atriz, um cantor, um músico, um pintor, mas mesmo que eu não me torne um profissional, a importância da expressão. E eu acho que isso que é tão legal do vocacional, é compreender que todas as pessoas são artistas. Independente do caminho ou do tamanho da trajetória, né? Do quão longa é a trajetória, o quão curta é a trajetória, mas nós somos todos artistas e nós temos o direito de nos expressarmos, né? Seja como for. E essa
acreditar nessa capacidade, que eu acho que foi uma coisa que eu senti com os 12 anos, que é de que a arte tem essa capacidade de transformação, né? E de mexer com as pessoas, mexer com os ambientes, mexer com as estruturas, com os paradigmas. Então, a gente não perder essa clareza de que a arte tem essa capacidade de transformação, de mudança, e seguir com fé, né, Ju? Respirando e seguindo com fé. E acho que também essa compreensão de que a arte também pode ser esse lugar da instabilidade, né? De não ter muito bem certeza, porque às vezes a gente fica nessa coisa, não sei se eu faço, se eu não faço. Faz. Começa com o que você tem. Olha ao redor e pega uns negócios e vai fazendo arte, porque o ser humano precisa, né? É aquela velha história. A arte chega porque a realidade não basta, né? Uhum. O humano precisa da arte. E vamos junto aí, vai dar tudo certo. Não, vai sim. Ai, gente, que coisa, né? Como é bom, como você trouxe, né? A gente está distante, estamos isolados, mas como é bom esses momentos, essas prosas, né? Você falou essa palavra e nossa, eu fiquei pensando como estamos nesse momento de reavaliar mesmo, né? Os nossos rumos, os nossos caminhos, né? Enquanto seres humanos, indivíduos, coletivos e quanto artistas também. E pelo que você traz da sua história, né, nesse momento de repensar, né, as rotas, agora a gente não sabe o que vai ser, né? Mas como você tem adaptado, como você tem refletido, e a sua contribuição nessa live, assim, foi sem palavras, né, de quão rico foi trocar contigo, te ouvir e ver quantas possibilidades nós temos, né, ainda, enquanto houver esse horizonte aí de estradas, né? A gente vai fazer dela, não de maneira talvez ideal, né? No nosso ideal, no referencial antigo, mas vamos continuar fazendo arte, né, Li? Na pandemia, de modo virtual, né? Repensando esse mundo, trazendo a forma e o conteúdo da arte como impulsionador, né? De reflexão, né? Enquanto sociedade mesmo. E feliz em saber os seus projetos. Gente, quem quiser saber mais da Serenata, das serenatas que ela tem feito, das aulas de voz, vai no perfil dela. Mais uma vez, eu vou deixar lá o perfil no nosso IGTV e vou colocar também no YouTube. Quem quiser ver as lives que ela fez com o Sesc Ceará, que é a desmontagem da Pagu, tá no YouTube. Eu super recomendo, é muito legal de ver ela apresentando os objetos, né, Li? E a live do Munguzá também, onde ela canta, convida vários artistas para cantar com ela. E mais uma vez, Li, muito obrigada. Que bom ter essa prosa contigo. Obrigada por ter me chamado nesse caminho de memória e de vislumbrar esses novos caminhos que a gente não sabe, mas que a gente já está começando a desejar, né? O futuro. Sim. Muito obrigada por partilhar comigo tudo isso, viu, querida? É um prazer. Obrigada muito pela escuta, né? Nesse momento que a gente está, como eu falei, eu estou sozinha aqui numa kitnet no centro, né? Pequenininha. Então, esses momentos são muito preciosos para mim também, de poder contar com a escuta das pessoas e saber que de alguma forma essas palavras podem estar fazendo diferença também. E eu queria cantar uma última música, Ju. Por favor. Que você falou que gostou, eu fiquei inspirada, você falou que gostou, porque eu acho que ela fala muito sobre isso também, né? Desde o começo do processo da Pagu, essa coisa dos olhos dela, né? Dos olhos moles da Pagu, dos olhos verdes da Pagu, né? Que muita gente não sabe, mas ela tinha olhos verdes, porque as fotos são todas preto e branco, né? E esse verde, né, que também é uma metáfora da esperança, né? Então, essa música foi feita pelo Paulinho Brandão, que é o meu companheiro de cena no Pagu Anjo Incorruptível. Ele é o diretor musical, ele também compôs algumas canções e é violonista. E eu vou cantar essa música a capela, mas é uma música dele. E eu acho que fala disso, fala de como é que a gente pode olhar para o futuro sem
deixar de olhar para o passado, né? Então, como olhar através dos olhos da Pagu, essa mulher tão importante, tão contundente, tão necessária. Então, vamos ler a Pagu e todas essas mulheres e todos esses homens que fizeram diferença e que tem tanta coisa a dizer, mesmo que não vão de 1 século, 2 séculos, 3 séculos, mas que falam com a gente hoje. Porque eu acho que as respostas também estão nas palavras dessas pessoas, e como é o caso da Pagu. Então essa música se chama Olhos de Pagu. É assim. Olhos, olhar, olhos moles de enxergar, moles para se moldar, se a vida é dura, se a pedra é bruta, olhos para lapidar a cura. Olhos, flechas, disparam para acertar, alvos certos pelo ar. Se há uma brecha, o olhar empresta, olhos para lapidar a cura. Pagu, Pagu, põe o verde dos teus olhos, põe o verde dos teus olhos, põe o verde dos teus olhos sobre os meus. E aí assim, fala do futuro. Olhos, faróis, pontos para iluminar, onde o bom futuro está. Se há uma brecha, o olhar empresta, olhos para incendiar a trama. Inquietos, rebeldes, alertas, atentos, para ver além. Me empresta teus olhos, Pagu. Me empresta teus olhos, Pagu. Me empresta teus olhos, Pagu, que eu quero ver também. Bonita, né? A música do... Linda, 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 linda. Super me emociono com essa música. Paulinho, como é o nome? Paulinho? Paulinho Brandão. Ele é um grande escritor também, um violonista maravilhoso, e tive a sorte de ter ele como diretor musical no espetáculo Pagu Anjo Incorruptível. Que lindo! Nossa, não poderíamos ter finalizado melhor essa live, essa prosa, onde você nos presenteou com os teus caminhos. Mais uma vez agradeço. Muita gente mandando beijo aqui, viu, Li? A Dani Schettini, a Jordânia Miranda, que é nossa parceira, artista orientadora, o Everton. Apareceram algumas pessoas aqui ao longo da nossa live, eu não pude parar para falar, mas muita gente mandando beijo para você, falando quanto te admira, quanto o seu trabalho é importante. E finalizo me despedindo de ti, esperando, desejando que nós possamos manter esses olhos moles, esses olhos faróis para o futuro, sem esquecer o passado, sem deixar de reverenciar as pagus que vieram antes da gente, que possibilitaram a gente estar aqui hoje, nos reinventando, né? Então, obrigada, querida. Quer falar mais alguma coisa? Quer deixar mais algum recado? Um beijo para minha mãe, que ela tá aí na live, que eu tô vendo ela. Um beijo. Minha mãe eu vi só uma vez no meio dessa pandemia, então a gente só se fala por videochamada, mas graças a Deus eles estão com saúde, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão. E então a Rose, que é a vizinha da minha mãe também. Dona Cida, a Vila Baby. Rose. A Karina mandou um beijo para você mais cedo. Não sei, mas mandou vários beijos aqui. A Dona Cida, que eu tô vendo, a sua mãe ilustre. Mas olha, é isso, Ju. Vamos juntas. Em breve a gente vai poder estar juntas, se abraçando e dançando forró, porque a gente merece. Voé, que nós possamos logo, logo estar juntas nessa presença. Querida, muito obrigada. Um beijo enorme para ti. Belos caminhos pela frente, que possamos cruzar os nossos caminhos sempre. Desejo tudo de lindo.
Para Tá nós, bom? Ju. Um beijo grande, beijo Dani, beijo todo mundo. Muito obrigada por estar com a gente aqui. Beijão. Beijo. Obrigada. Até mais, minha querida. Até E já. pessoal, Chegamos ao final de nossa orientação. Fiquem ligados que toda semana será publicado um novo material pelas plataformas do programa Vocacional. E eu adoraria ouvir o seu relato. Ele é muito importante. Fala o que achou aqui nos comentários. E se gostou, não esquece de curtir o vídeo, hein? Se inscreva nesse canal e divulguem para a família e os amigos. E se forem divulgar nas redes sociais de vocês, não esqueçam das hashtags que estamos usando, tá bom? Se quiserem me enviar as produções de vocês, manda um e-mail para o endereço que segue. Eu ficarei feliz em ter notícias suas. E por hoje ficamos por aqui. Valeu e até a próxima orientação.